Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? Mais um dia aqui para a gente continuar. Vocês sentiram minha falta aí, não foi pessoal? Eu coloquei aí na comunidade, tá? Que eu tive que extrair o dente, né pessoal? E tive que ficar descansando esse dia para recuperar, né? E ainda tenho outras extrações que eu vou fazer aqui, mas graças a Deus essa primeira extração já resolveu o problema da dor do meu dente, tá, pessoal? E aconteceu muita coisa, né, que desequilibrou minha frequência, né? A dor, tá? A minha pressão, né? Teve um problema aí, então eu tive que descansar aí, tá? Esses dias aí. Eu vi aí que vocês alguns assistiram aí, tá? Outros aí. Espero que vocês continuem, tá, pessoal? Estudando, tá? A nossa espiritualidade não para, não, tá? Mas é isso. Graças a Deus. E até aqui nos ajudou para a gente continuar nessa caminhada, tá? É, agora um pouco melhor, tá? Um pouco mais tranquilo. A gente vai iniciar aqui um estudo, tá? Eu vou fazer o primeiro estudo hoje, é a primeira parte, tá, pessoal? 1 hora de relógio só, 50 minutos, né? Vou fazer aí essa primeira parte e amanhã eu gravo a segunda parte. E no terceiro dia eu gravo a terceira parte. Então vai ser assim. A gente vai estudando devagarzinho, tá? Porque é um assunto que eu já venho falando já há muito tempo. Então, agora eu só vou gravar a gente tirar a ênfase naquilo que eu quero passar, tá certo, pessoal? Para dar ênfase naquilo que realmente eu quero que vocês prestem atenção, foquem no assunto, tá? Porque esse tema de hoje, né? Eu já tinha feito já o estudo, tá? Foi até no dia 9, né? Eu fiz o texto dia 9 e deixei aqui para gravar porque eu tive que ir extrair o dente, tive que descansar, tive que cuidar da minha pressão, né? Descontrolou tudo aquilo, né? Vocês viram aí a minha luta aí, a dificuldade para eu me manter nesse corpo aqui vivo, tá, pessoal? Porque eu preciso desse corpo, senão eu vou me tornar um fantasma, tá? Ai, meu pai. Mas graças a Deus, tá, pessoal? Então, aí dia 9 foi dia 9 de 2025, eu fiz o texto e deixei para quando eu tivesse, né, melhor. Graças a Deus, hoje eu tô melhor, né? Me recuperei aí da primeira extração, tá? Controlei a minha pressão arterial, tudo isso, tá? Então, a gente vai continuar o nosso estudo, tá, pessoal? Não para, tá? Daqui para glória, tá? A gente não para e agradecer a vocês que estão aí assistindo no meu canal, tá? Mesmo eu não gravando aí, vocês foram lá, assistiram, né? Estão estudando. Então, eu vou fazer esse estudo aqui, a primeira parte hoje. Hoje é domingo, né? Aí amanhã, segunda parte. Parecendo que eu tô seguindo domingo é o primeiro dia. Segunda é o segundo dia e terça é o terceiro dia. Então, acho que eu vou gravar em três partes esse vídeo aqui, tá? Esse entendimento que eu vou trazer aqui, tá, pessoal? Qual é o tema que a gente vai falar hoje? Qual é, pessoal? Que a gente vai iniciar hoje, né? E daqui a 3 dias a gente finaliza esse entendimento. Então, o que é? O que é o conhecimento espiritual distorcido?
Esses dias eu parando aí, tá, pessoal? Parei aí, mas eu fiquei assistindo muitos conhecimentos aí, né? Nossa, pessoal, quantos conhecimentos distorcidos. Por quê, pessoal? Quando a gente que é da verdade para de falar a verdade, os espíritos começam a usar pessoas, trazer conhecimento, tá? É um conhecimento, mas que ele traz distorcido. Por quê? Porque, pessoal, a intenção do inimigo é desviar a gente da verdade, né? Você vê que os falsos profetas, ele vai trazer conhecimento, pessoal. Ele vai trazer conhecimento, mas é o quê? Um conhecimento distorcido. Então, não vai servir de nada, tá? Porque, porque é isso que acontece. Porque, pessoal, a Matrix, ela é composta, né? Ela está na indústria farmacêutica, então ele pega toda essa e também no meio religioso, tá? Os espíritos estão operando nesse meio também religioso. Então, o que é que ele usa? Ele usa também a palavra de Deus, a Bíblia, né? Que vocês conhecem, né? A Bíblia. Então, ele usa também, mas o que é que os espíritos malignos fazem? Ele distorce esse conhecimento espiritual distorcido. Então, ele traz um conhecimento mais distorcido. Por quê? Para que a sua consciência não se firme na verdade. Essa é a intenção dessa matrix religiosa, tá, pessoal? É fazer isso. Então, então a gente está sendo atingido de todo e qualquer canto, tá? A Matrix está em todo e qualquer canto, na área alimentícia, na farmacêutica, na música, sabe? Em todos os setores, a Matrix está trabalhando, distorcendo para que a gente não se firme na verdade, a nossa consciência. Por quê? Porque quando a gente se firma na verdade, pessoal, há um crescimento espiritual. Então, há uma expansão da consciência. Então, é por isso que ele traz esse conhecimento distorcido, tá? Aí eu coloquei a pergunta: e por que temos que nos afastar dessas distorções? Por que que a gente perceber, tá, pessoal? Enquanto você está dormindo, tá, pessoal, não percebe, tá tudo certo, né? Porque eu passei muitas vezes esse engano aí, tá? Eu passei muito tempo e não percebia, mas tá tudo certo. Enquanto você não percebe, tá tudo certo. Mas quando você despertou, tá percebendo o engano, o erro, então a gente tem que se afastar dessas distorções. A gente sempre tem que ser pela verdade. Pode acontecer, pode acontecer o que acontecer, tá, pessoal? Aconteça o que acontecer, a gente tem que se firmar na verdade, tá? Eu não vou ter benefício, moça, eu vou perder muito dinheiro. O que é essa ilusão aqui desse mundo em relação à sua eternidade, pessoal? O que é que isso é relação? Vocês não sabem o que é que está esperando a gente a vida eterna, pessoal, tá? É muito maior do que todas essas coisas aqui, tá? Mas é isso, aquele que crê verdadeiramente nas coisas espirituais, tá? Quem não crê, pessoal, vai agir aí conforme o que ele está vendo, o que é que ele está sentindo, o que é que ele está pegando aqui nesse momento, tá? Mas a primeira pergunta é, pessoal, vamos lá para o nosso tópico, né? O que é o conhecimento espiritual distorcido? Então, o que é esse conhecimento espiritual distorcido? Ele fala: o conhecimento espiritual distorcido são visões, crenças
e prática que se afasta do princípio da verdade espirituais. Então, o que são esses conhecimentos? São visões, né, de muitos grupos religiosos, né? Crenças, então muitas pessoas colocam a sua crença nisso. E prática, então acha também que só aquela prática é que vai trazer, então, mas que afasta as pessoas dos princípios das verdades espirituais dela. Então, está fazendo você se afastar da sua espiritualidade. Então, e quando você se afasta da espiritualidade, você não vai encontrar verdade. Um engano que existe por aí, você vai encontrar verdade em uma igreja física. A gente está aqui no mundo físico, então você tem que ir para um lugar físico para encontrar a verdade. É um engano. É um conhecimento que está por aí, que já tem muito tempo e está levando as pessoas a engano. Aí ele fala, muitas vezes resultando em uma confusão, desarmonia e um afastamento do propósito original. Então, qual é o propósito original que a gente veio fazer aqui, pessoal? Então, está afastando esses conhecimentos distorcidos, vai fazer com que você se afaste, né? Que confusão na sua mente, fique em desarmonia, então, espiritualmente você esteja desarmonizado e afaste você do propósito original, o propósito da sua vida. Aquilo que você veio fazer aqui verdadeiramente. É o que acontece com o conhecimento que a pessoa recebe, o conhecimento distorcido. Entende? É isso que acontece. Aí ele fala, podendo surgir um estado de ignorância, desequilíbrio energético, orgulho espiritual e até mesmo manipulação de entidades enganadoras. Então, pessoal, esse estado de ignorância, né? Porque quando você recebe o conhecimento distorcido, né? Você entra no estado de ignorância, tá? Que é a falta da verdade, do conhecimento da verdade. Então, você está vibrando no estado de ignorância. Desequilíbrio energético, então você está desequilibrado energeticamente. Você entra no orgulho espiritual. É o que acontece com muitos líderes religiosos, tá? Nossa, o que tem de orgulhoso por aí, pessoal, não está no GID. Por quê? Porque está nesse estado de ignorância. Ele está pensando que... Mas ele está num estado de ignorância onde está levando tanto ele quanto as outras pessoas a esse estado de ignorância. Ou até mesmo manipulação de entidade enganadora. Então, você quando está nesse estado de baixa vibração, de ignorância, você vai ser manipulado por espíritos, entidades espirituais que não quer que a gente evolua. Então, o espírito de baixa vibração vai estar do seu lado e fazendo com que você erre o caminho da verdade. Não tenha o conhecimento total da verdade. Por quê? Porque ele sabe que só é através dessa verdade que você cresce a sua espiritualidade, a sua consciência. Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Então, você entra nesse estado, então, e aí essas entidades podem manipular você, tá? Como acontece com muitos grupos religiosos, tá, pessoal? O que tem de espírito aí enganadores não tá no gibi. Todos os grupos aí, tá? Tem espírito aí de engano aí que tá enganando as pessoas, tá? Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar essa verdade aqui, porque vocês não estão
como é que se diz? Estava sentindo a minha falta de dizer isso aqui na lata. Então, eu tenho que falar isso aqui. Todos esses grupos aí têm espírito de engano, tá? Aí ele fala, essas distorções podem manifestar-se como medo excessivo, autoritarismo, regras não bíblicas, superficialidade na fé ou uma interpretação distorcida da Escritura. Então, como é que essa distorções se manifesta, pessoal? Ele diz que se manifesta com medo excessivo. Então, os líderes religiosos, é por isso que ele coloca medo excessivo nas pessoas. Autoritarismo, então, ele se impõe como uma autoridade, autoritarismo. Se você desobedecer ele, vai acontecer isso. Regras, então ele cria regras. Você está no grupo, então ele cria regra não bíblica, então, que não tem nada a ver com as escrituras. Regras que ensinem você a se sentir bem, a praticar sua espiritualidade. Então, regras humanas, regras de homem criadas aí nesses contextos religiosos. Então, superficialidade na fé. Então, essas pessoas não têm uma profundidade na fé. É superficial, está na superfície, não está profundo, tá? Ou interpretação distorcida da Escritura. Então, a maioria, tá? A maioria dos grupos religiosos, tanto evangélico, católico como espírita, tem a interpretação distorcida da Escritura, principalmente quando Jesus está falando. Ninguém entende, tá? Ninguém entende, porque você precisa de um guia, tá? O guia do Espírito, para guiar você. É o que o próprio Cristo prometeu aos apóstolos. Ele vai lhe ensinar, lhe guiar em toda a verdade, tá? E a gente precisa desse guia para a gente guiar pela verdade, para a gente crescer espiritualmente. O que mais, pessoal? Ele fala, e quais as causas que levam a pessoa a vibrar nesse estado de conhecimento distorcido? Então, qual é as causas que pode levar uma pessoa a estar nesse estado aí de recebendo esses conhecimentos aí, entrar nesse estado aí de ignorância, de pensamento distorcido, né? Foi ensinado errado em um grupo religioso. Qual é essas causas? Ele fala a ignorância espiritual. Então, a gente, pessoal, por isso que a gente estuda, para não entrar nessa ignorância. Quando você não quer ouvir as coisas, você acha que já está certo, estou certo, você entra nesse estado de ignorância, tá? Você não quer ouvir, você não quer analisar, você não quer, sabe, o que é que a gente está fazendo aqui estudando. Então, isso é um estado muito perigoso, tá? Então, ignorância espiritual que afasta de compreensão sobre conceitos espirituais, e a recusa em aceitar a verdade pode levar a visões equivocadas. Então, além de você recusar aceitar a verdade, né? Você pode levar a ter visões equivocadas sobre esses pensamentos espirituais. Por isso, os grupos religiosos, muitos estão com a visão equivocada aí, tá? E tem pessoas que ela não... foi assim que eu aprendi, então ela não cede, então ela resiste em aceitar a verdade. Por mais que a verdade toque nela, por mais que eu fale aqui, toque no coração dela, ela não vai querer aceitar. É complicado, pessoal. Por isso que a gente não pode entrar nesse estado de ignorância, tá?
a gente é um espiritual, estamos examinando tudo. Então, todas aquelas coisas que a gente examina e aonde a gente percebe que tem verdade, a gente tem que aceitar aquilo, tá? A gente não pode rejeitar a verdade, tá? Por a vez, não, mas eu aprendi assim, é dessa forma. Então, isso pode fazer dificultar você entrar nesse estado de conhecimento distorcido. Segundo, entidades espirituais enganadoras. Então, a gente pode ser, quando está nesse estado, a gente está recebendo esse conhecimento distorcido, os espíritos podem enganar a gente, porque a gente vai estar vibrando na ignorância, é uma frequência baixa, né? Onde esses espíritos operam. Então, ele pode operar para enganar a gente. Aí ele fala que são espíritos de baixa vibração, que estão trabalhando contra a nossa evolução espiritual e expansão da consciência. Esses espíritos são mencionados na Bíblia como espíritos enganadores, que distorcem a verdade para desviar as pessoas que creem em Deus do caminho da verdade, do caminho espiritual da verdade. Então, é isso, é o que eu falei. Então, esses espíritos, tá? Quando a gente rejeita a verdade e a gente está vibrando nessa faixa de conhecimento, a gente vai buscar conhecimento distorcido. O que é que acontece? Você entra nessa faixa desses espíritos aqui, que ele vai trabalhar contra a sua evolução espiritual. Ele vai fazer com que você permaneça ali na ignorância, né? Adorando até coisas, imagens, outros deuses. Ele vai fazer você ficar nesse engano, tá? Desviando as pessoas que creem em Deus do caminho da verdade espiritual. Então, é isso, essa é a intenção desse espírito, tá? E como é que a gente faz para se livrar desse espírito? É você aceitando a verdade, você trabalhando com verdade, você sendo sincero com você não mentir para você não enganar ninguém. É você andar íntegro em toda a sua jornada enquanto você estiver aqui, pessoal. Entende? Por que esses espíritos estão pegando essas pessoas? Porque essas pessoas, mesmo em grupo religioso, ela começa a enganar as outras pessoas, né? A mentir para querer dinheiro por causa disso. Então, isso acontece. Então, esses espíritos aproveitam essas brechas, principalmente de líder religioso, e começa a trabalhar para enganar outras pessoas. Além de ele usar o líder, ele vai usar para enganar as outras pessoas. É difícil, tá, pessoal? Aí ele fala, terceiro, abuso espiritual. Então, nesse contexto de conhecimento distorcido, né, os abusos espirituais acontecem. Que são o quê? Que são líderes autoritários que impõem regras não ordenadas por Deus e que distorcem as escrituras para justificar seu comando autoritário, criando um ambiente espiritual distorcido. Então, é esses líderes, né, pessoal? Você sabe aí, os líderes, então, ele quer que você esteja debaixo da autoridade dele, então ele impõe regras que Deus não criou para você. Tem muita gente aí, de muitos grupos, eles seguindo regras humanas que Deus não mandou fazer nada disso e estão fazendo. Deixa eu tomar um chá aqui, que eu nem tomei um chá, tá? Agora aí, pessoal, né? Hoje é domingo mesmo, hoje tem muitas pessoas que estão indo aí para os seus grupos aí
templo aí religioso aí, né? E estão obedecendo lá regras que não foi ordenada por Deus, mas está sendo ordenada por os homens, tá? Que o quê? Que distorce a escritura. Então, o que é que ele pega? Eles pegam também a Bíblia, a escritura, distorce para justificar aquele comando autoritário dele, criando um ambiente espiritual distorcido. Então, esses pastores criaram um ambiente distorcido. Então, o ambiente que vocês estão se reunindo estão numa distorção, porque existe engano. Então, aonde existe engano, distorção, Deus não pode operar. É claro. Então, e aí, o que é que vocês, pessoas que estão dormindo lá, tá? A espiritualidade vai trabalhar para abrir a consciência para você sair dessa frequência, tá? Vai abrir sua consciência. Agora, não rejeite a verdade, tá? Porque isso pode fazer com que você não venha para a verdade. Você fique no engano, tá? Porque eu tive no engano também, tá? Vocês aqui do meu canal também esteve no engano também, tá? Até você conhecer aqui meu canal, começou a despertar, começou a entender as coisas, começou a abrir a consciência, né? Então, mas a gente não rejeitou aquilo que é verdade. E a gente estamos estudando, estamos nos dedicando à vida espiritual, tá? É isso que a gente está fazendo. O que mais? Quarto, escrúpulo excessivo. Então, como é que se diz? Uma pessoa que está nessa ignorância espiritual, né, pessoal? Que ele está passando esse conhecimento distorcido, ele tem um escrúpulo excessivo, que é uma consciência hipervigilante que confunde tentação com pecado grave, gerando ansiedade e afastamento, afastando as pessoas de buscar pela verdade e tirando a tranquilidade espiritual. Então, é aquele, escrúpulo, é aquele que a pessoa ela acha que é melhor do que a outra pessoa. Ela é santa, ela não tem erro, ela sabe. Então, é a posição que esses pastores se colocam. Ele acha que é melhor do que as outras pessoas, por isso que ele tem esse ar de orgulho, de autoridade. Então, ele entra também nisso aqui, que fica hipervigilante, né? Que tudo é pecado, ai meu Deus, tudo aqui é pecado. Então, aquela pessoa vive, e isso pode causar ansiedade em algumas pessoas, tá? Ai, tudo é pecado, ai meu Deus, é pecado, é que não sei o que. A pessoa não vive, tá? Então, isso acontece muito, tá? Principalmente em igrejas evangélicas aí. Nossa, o que tem dessas pessoas assim, tá? Sofrendo. Por quê? Porque entra nesse escrúpulo excessivo, tá, pessoal? A gente tem que equilibrar. A gente só equilibrar a nossa frequência, a nossa energia, o nosso comportamento, tá? Mas a gente aqui usa todo tipo de energia, tá, pessoal? Energia sexual, energia do alimento, energia, todo tipo de energia é lícito a gente usar, mais que esteja de acordo com a espiritualidade. Mas existem essas pessoas que entram, que acham que é o santão, então tudo é pecado, tudo, então ele fica naquela hipervigilância. Então tá sempre atento isso é pecado. Então isso acontece muito, tá? Os religiosos aí tem muito sofrimento. Então, tira ele, afasta essa pessoa de buscar a verdade, tirando a tranquilidade espiritual. Por quê? Ele está no desequilíbrio, pessoal. A gente não é para viver assim. A gente é para viver tranquilo, sem peso nenhum, leve, tá? Fazendo as coisas corretas, né? Observando as coisas corretas, a gente fazendo. A gente tem erro, a gente erra,
Mas, opa, errei aqui, opa, vamos consertar. Entende? Não aquela coisa de punitivo, tá? Ele pune ele, ainda pune os outros, tá, pessoal? Tem pessoas nesse meio assim com esse escrúpulo excessivo. Tudo que vai para excessividade. Então, a gente que é espiritual, a gente busca o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Não para um lado e nem para o outro. É um caminho onde a gente caminha tranquilamente, trabalhando a nossa frequência, a nossa energia, trabalhando o nosso bem-estar, né? Físico, mental, emocional, espiritual. Então, a gente que é espiritual, a gente trabalha esse lado, esse equilíbrio, pessoal. Então, pessoas que têm escrúpulo excessivo, fica hipervigilante, tudo é uma tentação, é pecado. Então, isso faz com que a pessoa não viva, tá? Entre em um quadro até de ansiedade, perca a tranquilidade dela. Então, isso vai fazer com que ela afaste da verdade espiritual que está nela. Porque quando a pessoa está em desequilíbrio, ela não consegue se conectar com a verdade que está nela. Entende? Aí o que mais? Quinto, desequilíbrio energético. Então, o que é esse desequilíbrio energético? É o que a gente está falando. Então, tudo que faz com excessivo e menos também está no desequilíbrio. Então, que é um bloqueio e um desequilíbrio no níveis energéticos espirituais, pode afastar a conexão com o nosso eu superior. Então, esse desequilíbrio energético, né, é o bloqueio que a gente tem do nosso chakra energeticamente espirituais, né, podendo afastar nossa conexão com o nosso eu superior. Então, vai afastar a gente com a nossa essência elevada, a nossa essência superior, a nossa essência divina. E quando a gente nos afasta da nossa essência divina, o que é que acontece, pessoal? A gente está afastado de Deus. Está afastado. Tá? Você pode estar em um grupo, você pode estar onde você for, mas se você não está com esse equilíbrio, essa conexão, você está afastado da espiritual. Tá? Então, o conhecimento distorcido, ele leva a pessoa a entrar nesse desequilíbrio. Por quê? Por isso que eles usam os espíritos aí de engano para fazer com que você não tenha essa conexão com o seu eu superior. Com Deus, né? Você não tenha. Ele fala, levando a uma sensação de vazio e desconexão com o Criador. Então, por isso que as pessoas, mesmo, eu conheci pessoas, né? Mesmo em um grupo religioso, ela estava sentindo vazio, tá, pessoal? Ela, nossa, sentindo um vazio, nossa, eu não tá tendo prazer no que ela tá fazendo, pessoal. Sem gozo não existe, tá, pessoal? A gente tá aqui para gozar mesmo, tá? Existe tanto o gozo da carne, né? O do corpo físico, como o gozo espiritual. Então, se você não está tendo gozo, pessoal, o que é que está acontecendo? Então, sua consciência não fica bem. Então, sente desconectado de Deus. Então, essa desconexão com o Criador traz esse vazio, tá? Que ele fala que é o quê? Separando a nossa consciência da verdade que está em nossa essência divina. Então, a gente se separa da verdade que está na essência divina, está em nosso interior. E é isso, por isso a intenção desses conhecimentos espirituais distorcidos. Os espíritos começaram a usarem falso profeta, líderes religiosos, para fazer com que você se afaste. Você vai pensar que vai estar com Deus conectado, você vai para um templo, aí chega lá, vai ficar fazendo aquilo, mas você não está, você está afastado da sua
espiritualidade, da sua essência. Essa é a intenção, pessoal, tá? É a minha pergunta lá que eu coloquei. Como é que se diz? Cadê? E por que temos que nos afastar dessas distorções? Por causa disso. Porque essas distorções nos afastam separa a nossa consciência da consciência do Criador. Então a gente vai sentir vazio, a gente vai se afastar da nossa essência. E é isso que ele quer. Tá? Por isso que é importante, tá? Eu já venho falando isso aqui há tempo, tá, pessoal? Mas eu estou dando ênfase para vocês perceberem como as pessoas estão no engano e não sabem que estão no engano, tá? Estão em grupo religioso agora aí, ó. Hoje mesmo, domingo, tá? Tem muitos aí que estão nos seus grupos religiosos. E eles acreditam que estão conectados. Ele recebendo aquelas conhecimentos, aquelas informações distorcidas. Não vai evoluir espiritualmente. É por isso que não evolui, pessoal. 30 anos na igreja não evolui espiritualmente. Pessoas que estão no meu canal aqui, não tem nem um ano. Ela já expandiu a consciência mais do que essas pessoas. Entende? Entende agora, pessoal? Porque tem que haver verdade. Então, o que mais? Ele fala, e quais as características daqueles que estão vibrando nesse conhecimento distorcido? Então, pessoas que estão vibrando nesse conhecimento distorcido, que estão recebendo, né, diariamente, estão aí em um grupo religioso, estão recebendo esses conhecimentos distorcidos, ele tem característica. Então, qual é as características dele? Orgulho espiritual, né? Essas pessoas têm muito orgulho, principalmente líderes, né? Que é a pessoa se colocar em uma crença que não precisa aprender mais. Então, ela se coloca numa religião, numa crença, diz, eu já sei de tudo, eu não preciso aprender. Então, isso é perigo, tá, pessoal? Porque a gente sempre estamos aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu sempre falo para vocês aqui, a gente está aprendendo junto aqui, pessoal. Eu tenho erro, tenho os erros, tenho falhas. Mas a gente está aprendendo. Olhe como o seu líder se coloca diante de você. Olha como eu me coloco. Porque eu sei, pessoal, tá? Esse orgulho espiritual pega muito aqui. Não precisa mais aprender. E comunica que não precisa aprender mais e começa a se sentir superior ao outro, levando essa pessoa a vibrar nesse estado de consciência. Então, ele diz, não, eu já sei de tudo, tá? Os pastores se colocam diante de vocês. Tá? É isso, pessoal, tá? E o quê? Aí começa a se sentir superior ao outro. Então, eles acham que é superior. Por isso que vocês não podem questionar. Questionar aqui, você está desobediente, você está tá debaixo de maldição, você está contra o homem de Deus. Então, eles se colocam nesse lugar. Aqui não. Aqui eu mando vocês fazerem pergunta. Aqui eu trago perguntas e vou respondendo para vocês. Tá? E tem muito aqui que às vezes faz pergunta, tem outros que não fazem, tá? Já com medo disso também, da resposta, achando, mas aqui a gente é irmão, estamos estudando, analisando todas as partes, tá? Observando todas as coisas. Eles levando essa pessoa a vibrar nesse estado de consciência. Então, essa pessoa vibra nesse estado de orgulho espiritual. Eu sei de tudo. Você sabe que eu tomei curso de não sei aonde. Nossa, eu vejo muitas aí, tá, pessoal? Assistindo lives aí. Nossa, o que tem desses orgulhosos espiritual aí não tá no gibi, tá?
Mas é isso. Faz parte do jogo aqui, tá? Faz parte do meu show, tá? Faz parte do jogo e a gente precisa saber lidar com essas consciências também, tá? Que estão se perdendo, tá? Estão perdendo a elevação da consciência dela por ela achar que já sabe tudo. Meu Deus, não sabe nada, pessoal. O que a gente sabe, tá? Teve uma pessoa que, nossa, você conhece muito, né, irmão? Eu digo, oh, meu Deus, eu conheço, ó, é um grão de areia o conhecimento que eu passei para vocês. Existem muitos ainda, tá, pessoal? Mas é isso, porque isso aqui, tá? Os espíritos faz isso para você entrar nesse orgulho espiritual, dizer que é melhor do que o outro pensar que é melhor do que você. Aí entra ciúme, inveja. Aí já vai, né? Aí a ladeira já vai inclinando para você descer ela com toda a força, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, segundo, né? Falta de discernimento. Então, esse conhecimento distorcido, né? A pessoa vai vibrar nesse conhecimento para a falta de discernimento que ela tem. Eu gravei um vídeo aqui falando sobre o que é o discernimento espiritual. Como é que a gente alcança esse discernimento espiritual? Tá aqui, pessoal, no meu canal, tá? Tá aí para vocês estudarem, né? Se vocês quiserem estudarem, né? Sobre isso. Então, falta de discernimento, que é a dificuldade de distinguir o certo e errado e compreender as escrituras. Então, a pessoa não consegue perceber aonde está errado. Ela está em um lugar achando que está certo, mas está errado. Ela não consegue. Por quê? Falta esse discernimento que vem através da conexão com o Espírito de Deus. Tá? Ela compreender as escrituras. Então, quando a pessoa não tem esse espírito, ela não tem esse discernimento, ela vai cair na malha fina aí dos falsos profetas. Vai ser enganado, né? Aí ele fala, essa falta de leva a vibrar nesse estado de consciência, de conhecimento distorcido. Então, leva a pessoa a vibrar nesse estado, que ela não tem conhecimento. Então, os espíritos vão aproveitar isso e enganar você. É isso aqui, ó, rapaz. É isso que você tem que fazer. Então, por isso as pessoas estão presas em grupo religioso, em dogma, em coisas, estão presas por causa disso. Por quê? E Cristo veio nos libertar dessas coisas, tá? A deixar a gente, o nosso espírito livre, para a gente servir ao verdadeiro Deus, o verdadeiro Criador, o Deus vivo, que não vai pesar como as religiões fazem com que as outras pessoas pesem, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Aí ele fala, terceiro, superficialidade na fé. Então, a característica daquelas pessoas que estão vibrando nesse conhecimento distorcido, ela tem uma fé de superficialidade. Então, superficialidade é que está na superfície. Não é aquela fé profunda. Ela não tem um conhecimento profundo, uma fé profunda. Então, quando vir dificuldades da vida, vir problemas que ela enfrenta aqui no dia a dia, essa pessoa abandona a fé dela. Ela larga o barco lá, opa, isso aqui não é para mim não, tchau. E cai fora, tá? Por quê? Porque a fé dela não está com raiz profunda. Por isso que Paulo fala lá que a fé é o firme fundamento. Então, fundamento é aquilo que cava a casa bem profundo para que a casa suporte vendaval, né? Ele não caia a casa. Mas tem pessoas que estão obtendo esses conhecimentos distorcidos, ela tem uma fé
superficialidade. Que ele fala que é uma fé rasa, sem um desejo genuíno de crescer e se aprofundar espiritualmente. Então, é aquela fé que ele não tá querendo crescer. Ele está ali querendo aquela fé porque algo aconteceu na vida dele, que ele está na dificuldade, então ele quer usar aquela fé ali superficial para sair daquele buraco, daquela situação. Então, ele não tem o desejo genuíno de buscar a verdade, crescer, se aprofundar espiritualmente. Ele não tem. Quando melhorou, alguém fez uma oração, fez alguma coisa, opa, melhorei, tchau. Essas pessoas vão embora. O negócio aperta, essas pessoas vão embora. Não quer saber mais de trabalhar a espiritualidade, de estudar, de se dedicar. Ela não quer saber. Então, essas pessoas que estão... Ela tem essa característica de uma superficialidade na fé. Não é uma fé com profundidade para o crescimento. O que mais? Quarto, autoritarismo. Então, a gente falou sobre isso, né? Que os líderes, né? Que é a liderança que coloca em uma única fonte de conhecimento e revelação, não admite ser questionado. Então, é aquelas pessoas que se colocam, né, como líder, autoridade de outra, ele diz, agora eu sou seu líder agora, você vem aqui para meu grupo. É igual chegar aqui para as pessoas aqui, estão aqui no meu canal e dizer, agora eu sou seu líder agora, espiritual. Tá? E aí eu me colocar como superior a essa pessoa, não ouvir essa pessoa, não dar atenção a essa pessoa. Aqui é assim, pessoal, tá? Quem me conhece aqui sabe que eu dou atenção, escuta aqui, tá? Não me coloco como autoritarismo. Mas eu sei, tá? Que vocês vieram desses grupos aí, que a maioria estão vibrando assim, a maioria dos líderes. E vocês... Por isso que vocês me cobram para eu me colocar nessa posição também. Vocês aqui, já teve gente aqui que cobrou. Não, você é um líder espiritual, você tem que se colocar aí na autoridade, aí você tem que falar assim. Não tem que ficar sorrindo aí, não tem que ser assim. Já teve gente aqui no meu canal, sabia? Por quê? Ele já tem uma visão de como é um líder religioso, é dessa forma. Foi por isso que muitos até Cristo, né, na hora que teve aqui da nossa realidade, ele estava à vontade, aí teve os fariseus que diziam, olha como o seu rabi, seu mestre, ele age assim, como é que ele faz isso? Ele come carne, ele fica lá dando risada com as outras pessoas. Eles estavam se escandalizando, tá? Com Cristo, os fariseus, naquele tempo. Então, a mesma coisa aqui, tá? Eu aqui tenho uma espiritualidade livre, eu estou aqui passando esses conhecimentos, e a maneira que eu passo aqui, vocês cobram isso. Por quê? Eu estou lendo a Bíblia, as Escrituras, né? E aí vocês acham que eu sou um líder religioso. Vocês colocam isso na sua cabeça, mas está na sua cabeça, não está na minha cabeça, tá? E aí vocês cobram, tá? Alguns aqui cobrou mesmo, tá, pessoal? Vai fazer o que, tá, pessoal? Faz parte aqui, então. Ele diz que esse autoritarismo, ele vem para colocar uma única fonte de conhecimento e revelação. Então, é a única fonte, é aqui que tem a verdade, é a única fonte. Então, as pessoas se colocam, essas autoridades se colocam, só aqui que tem a verdade, aqui é a única fonte de conhecimento e de revelação que vocês vão crescer. Então, isso é autoritarismo, tá? Não admite ser questionado. Então,
Essa pessoa não admite ser questionada, tá? Eu quero que vocês façam pergunta, questione, mas vocês não questionam. Você já tá tão doutrinado pelos pastores, pelos líderes, que vocês não questionam. Mas aqui é para questionar mesmo, pessoal. Aqui é para a gente cutucar, para a gente encontrar a verdade, a gente estudando, a gente analisando, tá? Não tirar já conclusão. A gente não tira a conclusão, a gente analisa todos os lados, todas as situações. Por isso que eu pego várias coisas aqui de vários grupos religiosos, tá? Que tem verdade por detrás e trago aqui para a gente estudar isso, tá? E vocês assistem meu vídeo, nossa, é verdade, isso é verdade. Vocês confirmam. Então, quer dizer que eu não estou ainda andando pelo caminho errado, tá? Na hora que eu errar, tá tudo certo, tá, pessoal? Faz parte também, tá? Aí ele fala, quinto, regras não bíblicas. Então, essas pessoas têm que estar, ele tem características que estão vibrando nesse conhecimento distorcido, é aquelas pessoas que colocam regras que não foi trazido por Cristo nem pelos apóstolos. Eles querem colocar peso nas costas das outras pessoas. Até eles próprios ele nem cumprem, tá? Mas eles colocam a regra, por exemplo, em um grupo que ele está, na religião, eles colocam regra para as pessoas fazerem, mas aquilo não, Cristo não mandou, os apóstolos não escreveram sobre isso, não tem nada sobre aquilo. Eles vão usar, mas vai distorcer a escritura para convencer você que você tem que aceitar aquilo. Entende? Então, usa regras que não está na Bíblia, não está nas escrituras, não foi ensinamento de Cristo. Ele fala que é a criação de normas que não que vão contra o ensinamento divino. Então, a pessoa criou a regra, tá? Uma norma lá que não tem nada a ver. Então, o que é que a gente é espiritual? O que são a, como é que se diz? O ensinamento divino para nosso espírito é o que a gente tem que ensinar. É o que eu ensino aqui a vocês. Isso aqui é correto, isso aqui tem que fazer isso aqui, pessoal. Tá? E sua consciência, você tomar consciência e obedecer. Se vocês não obedecer, tá tudo certo. Vocês não estão desobedecendo a mim, você está desobedecendo ao Criador. Tá? Então, mas o que é que acontece com essas pessoas? Que ele começa a passar conhecimento distorcido. Ele começa a criar essas regras que Deus não mandou, não está escrito em lugar nenhum, mas eles criam regra. É o que está acontecendo com muitos grupos religiosos. Olha aí, pessoal. Qualquer grupo aí que vocês... Olha aí para você ver se não tem uma doutrina de homem. Regras de homens. Para que você está fazendo isso? A gente que é espiritual tem que ensinar o outro que é espiritual as coisas que são ensinamento, né? Divino. São ensinamento divino que para que aquela consciência obedeça aquilo ali. Não obedecer regras, não existe isso, tá, pessoal? E acontece nesses meios aí, tá? Ele fala contra o ensinamento divino e tentativa de justificá-la através de interpretação distorcida das escrituras. Então, e o pior de tudo é que ele usa as escrituras, distorce, né? Para justificar aquela regra que ele está criando. A maioria dessas pessoas faz isso, a maioria dos grupos religiosos estão fazendo isso, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? É o engano que tá aí, tá? Esse ensinamento distorcido. Então, é um perigo, tá? Você não aceitar a verdade, porque esses ensinamentos distorcidos tá aí.
agora mesmo que eu parei para cuidar da minha saúde, né? Tanto dentária como saúde física. Nossa, o que vi de conhecimento distorcido aí não tá no gibi, tá, pessoal? E eu sei que vocês consomem isso aí, tá? Seja pelas redes sociais, aonde vocês, se vocês consomem isso. Então, mas pelo menos aqui no meu canal, vocês têm que ter uma verdade para contrapor, balancear esse engano que tem por aí, tá? Então, aí o que mais, pessoal? Né? Vamos continuar. Daqui a pouco eu vou terminar, tá? Aí só vou gravar a segunda parte amanhã, tá, pessoal? Amanhã eu gravo a segunda parte. Então vamos lá. E como podemos nos proteger desse conhecimento distorcido? Então, como é que a gente pode fazer, pessoal, tá? Porque tá aí, esses conhecimentos distorcidos, essas coisas, essas pessoas estão sendo usadas por esse espírito, estão aí. Como é que a gente faz? Primeiro, conhecer as escrituras. Então, a gente estudar, a gente com verdade, tá? Estudar as escrituras com verdade, pedir ao Espírito de Deus que nos guie por essa verdade, para a gente não errar, pessoal. Porque só assim a gente vai combater esse conhecimento distorcido. Para combater o conhecimento só com o conhecimento da verdade. Não tem outro antídoto para a gente combater isso, tá? Então, para nos proteger só com o conhecimento da verdade. Então, conhecer a escritura, que é estudar, examinar, né? Examinar as escrituras, porque a Bíblia e outras fontes de sabedoria espiritual ajudam a discernir a verdade da falsidade e engano. Então, a sabedoria que vem tanto da fonte da Bíblia como das outras escrituras, né? Ajuda a gente a discernir a verdade. Então, a gente não pode só pegar, ler só a Bíblia sem ler as outras escrituras, as outras coisas, para a gente fazer uma comparação. Para a gente saber o que é falso, o que é engano. Senão a gente entra no mesmo engano que as outras pessoas. Tá? Então, isso acontece. Então, a gente tem que estudar, examinar, conhecer as escrituras profundamente, tá? É o que a gente está fazendo aqui, tá, pessoal? Estudando aqui o conceito e daqui a pouco, amanhã, como é que se diz? Terça-feira eu vou trazer aí as escrituras sobre esse conhecimento aqui, tá, pessoal? Faz parte, tá? Então a gente tem que estudar isso, tá? Aí o que? Segundo, buscar o discernimento. Então, você viu que o discernimento é quando a gente vai se conectando com o próprio Espírito de Deus. Ele vai trazendo esse discernimento da palavra de Deus, das Escrituras. O que é que Cristo quis falar aqui? O que é isso? Então, a gente analisar estudando cada detalhe, com paciência, tá? É isso, é o que eu faço aqui no meu estudo, tá? Ele fala buscar o discernimento, que é buscar ouvir a intuição ou o espírito da verdade. Então você tem que buscar ouvir essa conexão, esse espírito da verdade. Então você precisa estar numa frequência muito boa, tá, pessoal? Tem que estar trabalhando essa frequência para ouvir, para ele direcionar você para a verdade. Senão vai cair no engano, tá? O conhecimento distorcido está aí, tá? Eu vi muitos aí, tá? Nessas férias que eu tive, nesse descanso que eu tive, tá? E aí ele fala, e orar, pedir por discernimento espiritual para compreender a diferenciar a verdade das distorções. Então, a gente orar, pedir a Deus o conhecimento espiritual, né, para compreender e diferenciar
Isso aqui é verdade. Isso aqui é engano, é distorções. A gente precisa fazer isso, tá, pessoal? Mas graças a Deus, tá, pessoal? Vou marcar aqui. Segunda parte. Segunda parte que eu vou gravar amanhã, tá? Amanhã eu vou gravar mais 1 hora de relógio. Aí eu vou postar esse vídeo hoje. E amanhã vou gravar o outro vídeo, essa segunda parte. E vou postar, tá, pessoal? Então, agradecer por hoje, né? Esse tema, agradecer a vocês. Agradecer a Deus, tá? Por me ajudar até aqui, tá, pessoal? Não foi fácil aí que eu enfrentei, tá? Mexeu com minha saúde, mas Deus me sustentou. Ainda ele quer que ainda eu faça esse trabalho aqui, tá? Quando eu não quiser mais, eu vou me embora, tá? Vamos embora. Vai ficar aí, ele vai levantar outros aí para continuar esse trabalho espiritual. Tá certo? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, até a segunda parte, se Deus e essa espiritualidade permitir.